Vai falar sobre um assunto que é um dos maiores receios que os pais, têm com relação aos filhos, que é dificuldade ou atraso na fala. E esse pode ser, sim, um dos sinais da dislexia. E aí, quem vai explicar pra gente o que é dislexia é a fonoaudióloga pediatra, especialista em transtornos de aprendizagem, a Cristiane Porto. Oi, Cris, boa tarde. Boa tarde, Desirê. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Ô, Cris, começa aí explicando pra gente, quando a gente ouve falar em dislexia, muitos pais pensam que tem a ver assim, nossa, então meu filho não é uma criança inteligente. Explica o que é a dislexia e a partir de que momento, quais são os sinais que indicam esse transtorno. Perfeito. Então, Desirê, a dislexia ela é relativamente um problema atual, mas não quer dizer que ela nunca existiu, né? Então, ela é um transtorno específico de aprendizagem da leitura. Então, a criança ela não tem mais nada que justifique uma dificuldade para aprender a ler. Então, ela não tem nenhum déficit auditivo, ela não tem nenhum déficit visual, ela não tem uma deficiência intelectual, não há um déficit cognitivo, Então, mesmo assim, a criança ela apresenta uma dificuldade. Por que eu falo que ela é relativamente um problema atual? Porque se a gente pensar mais ou menos até a década de 60, não era tão necessário que você tivesse uma proficiência em leitura, ou seja, que você fosse um leitor fluente, que você concluísse o ensino médio, cursasse uma universidade, para que você conseguisse manter sua família, para que você conseguisse ter um emprego. Se você pensar lá na Idade Média, por exemplo, muitos reis não sabiam ler, Então, como essa demanda ela aumentou, então é cada vez mais necessário que a gente tenha essa proficiência na leitura para que a gente galgue, posições maiores, para que a gente tenha maior sucesso profissional. Então, isso passou a ser mais visto, mas a dislexia é um transtorno de aprendizagem, o cérebro funciona de uma forma diferente, a pessoa já nasce com o cérebro funcionando de um jeito diferente. Isso está, assim, relacionado, você falou aí no comecinho, com atraso de fala, trocas na fala, porque há uma mudança quando a gente vai para a ressonância magnética. Na maioria das pessoas, o lado esquerdo do cérebro, ele é mais ativo em relação à linguagem. E na pessoa com dislexia, há um pareamento, há uma atividade semelhante em ambos os lados do cérebro, tanto direito como esquerdo. Isso traz, sim, repercussões na linguagem, inclusive oral. Ô, Cris, agora é verdade que a dislexia é mais comum nos meninos? Como é que é feito esse diagnóstico? Há, de modo geral, uma prevalência maior, não só da dislexia, como do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, do transtorno do espectro autismo no sexo masculino. Então, quando a gente vai para a literatura, há uma prevalência realmente maior no sexo masculino. O que não quer dizer que, de fato, isso seja verdade. Por exemplo, o transtorno do espectro do autismo, a gente já está vendo hoje que, na verdade, não é que ele é tão mais prevalente nos meninos, é que nas meninas ele se manifesta de forma diferente, e isso faz com que a literatura nos traga esse dado. Você me pergunta como é que a gente detecta, como é que a gente faz esse diagnóstico. A gente vê sinais no processamento fonológico. O que isso quer dizer? Para a gente aprender a ler, a gente precisa decodificar, Então, a escrita, o símbolo gráfico, o alfabeto, eles são uma coisa criada pelo ser humano, Então, a gente não nasceu fabricado, então nosso cérebro não foi fabricado já para isso, como é o caso da linguagem oral, Então, a gente precisa decodificar, a gente precisa entender que cada letra ela tem um som, E que cada palavra ela é a decodificação da fala, Então, quando eu falo gato, tem lá o G, o A, o T e o O, e cada letrinha dessa tem um som, E quem tem dislexia, a teoria mais aceitável, é que há uma dificuldade mais importante nesse processamento fonológico, ou seja, nessa associação da leitura, do grafema, que é a letra, ao fonema, que é o sonzinho. Então, você percebeu que há uma dificuldade mais persistente, não quer dizer que as crianças... É natural que as crianças tenham inicialmente, no processo de aquisição de leitura e da escrita, essa dificuldade sim, Mas rapidamente elas superam essa dificuldade. Já a pessoa com dislexia, ela vai ter essa dificuldade mais persistente,
Então, ela vai conseguir, muitas vezes, aprender a ler, mas vai ter aquela leitura muito lenta, né? Então, há uma alteração na fluência. E a escola e pais, detectando isso, devem encaminhar para uma equipe multiprofissional. E aí vai envolver um médico, que pode ser um neurologista pediátrico ou um psiquiatra infantil, né? Vai envolver aí uma avaliação fonoaudiológica, psicopedagógica, psicológica, neuropsicológica. E é importante a gente dizer que essa suspeição da dislexia, ela ocorre geralmente por volta dos 6, 7 anos, que é quando a criança está nesse processo formal da aprendizagem da leitura e da escrita. Mas o diagnóstico, ele só é fechado lá por volta dos 9 anos de idade, né? Quando conclui esse ciclo. Mas não quer dizer que ela não tem intervenção. Então, ela faz a avaliação, ela fica num grupo de risco, né? Quando ela tem alterações que nos levem a isso. E ela já deve iniciar essas intervenções, tá? Então, o diagnóstico ele é fechado um pouquinho mais na frente, mas ela já deve iniciar essas intervenções quando essas dificuldades elas surgem, elas aparecem. Ô, Cris, só para a gente encerrar, você falou aí, não se trata de uma doença, então não tem cura, mas existe aí esse acompanhamento, né, multiprofissional, para tentar fazer com que a criança consiga se desenvolver melhor. Então, no caso, pode ser um adulto dislexo que vai conseguir se formar, que vai conseguir seguir aí a vida de uma maneira de boa, digamos assim, né, tranquilo, só que vai ter que ter um pouco mais de paciência com essa pessoa, é isso? Só para a gente finalizar? Isso. Inclusive, uma curiosidade, pessoas com dislexia, elas têm uma maior atividade, né, do processamento visual, então elas geralmente são pessoas muito criativas, pessoas que seguem muito bem a carreira publicitária, de arquitetura, de design, né, porque elas têm essa capacidade mais desenvolvida quando a gente fala de criatividade. E sim, né, a pessoa com dislexia, ela tem uma vida normal, desde que ela tenha um acompanhamento, né, existe uma legislação também que protege a pessoa com dislexia. Então, ela pode, por exemplo, agora no Enem, né, a gente está se aproximando do Enem. Então, a pessoa com diagnóstico de dislexia, ela tem lá as opções, ela pode ter um leitor para ela pode ter uma pessoa que responda para ela pode ter um tempo excedente, né? Então, existe também uma legislação que ampara a pessoa com dislexia e ela tem uma vida normal. Nós temos grandes nomes, grandes profissionais que têm um diagnóstico com dislexia, né? Dislexia, perdão. É só encontrar o caminho certo ali a seguir, né? Não, Cris, não necessariamente tem que ser o que todo mundo está indo. O importante é que o diagnóstico seja o mais precoce possível, Desirê, para que a gente consiga aí intervir da melhor forma possível e a criança, adolescente e adulto siga aí sua vida assim como a deseja, né? Na universidade, pós-graduação e por aí vai. Cris, muito obrigada. O pessoal de casa, né, que quiser saber mais sobre transtornos de aprendizagem, é só ir lá no Instagram da Cris, que é o @fono.pediatria, que tem bastante conteúdo legal, então vale muito a pena segui-la. Um cheiro, viu, Cris? Até a próxima. Até a próxima, obrigada. Beijo, pessoal. Beijo, tchau, tchau. E, gente, agora a gente vai